Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Para lermos corretamente os noticiários da TV que dão conta sobre os conflitos do Oriente Médio, exército do Estado de Israel guerreando contra o grupo terrorista Hamas, é muito importante acessarmos a alguns conceitos. Por primeiro, vamos ao conceito semitas. Quem são os semitas? Os semitas são os descendentes de Sem. Semitas tem que ver com origem étnico-cultural. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu o seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Importante observarmos que Abrão é o patriarca mor dos semitas. Abrão foi pai de Ismael e pai de Isaque. Isaque e Ismael são irmãos e dão origem ao mundo semita. Árabes, palestinos e judeus são irmãos. Os descendentes de Tera. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã.
Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. No próximo vídeo, o jovem GPS lerá o capítulo 12, que trata do chamado de Deus a Abraão. Deus chama Abraão. Deus chama Abrão. E Abrão é o patriarca dos semitas. É isso, muito importante para entendermos melhor e mais bem adequadamente o noticiário da TV que dá conta sobre os conflitos no Oriente Médio, exército de Israel contra o grupo terrorista Hamas. É muito importante conhecermos esse conceito. Semitas. Semitas tem que ver com origem étnico-cultural. Origem antropológica, muito importante. Os outros conceitos são hebreu, israelita, judeu, israelense, Estado de Israel e governo do Estado de Israel. Todos esses conceitos são muito importantes para compreendermos o que está acontecendo no Oriente Médio. E essa é a contribuição da Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender, a elucidação desse contexto de guerra, contexto de conflitos de guerra. É isso.